Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Com essas palavras, inicia a missão de Jesus. O reino de Deus está próximo significa o senhorio de Deus está próximo. Naquele tempo como hoje, há alguém que pensa que esse reino deva ser uma superpotência econômica ou militar que combate o inimigo, sejam os romanos, sejam os capitalistas, sejam os comunistas. Cada um constrói o seu inimigo e o combate em nome de Deus. Mas o reino de Deus não é parecido a nenhum reino humano e de todos pede conversão e fé. Esse é o aspecto que todos esquecem. Como os apóstolos, sejamos nós também dispostos em abandonar tudo imediatamente para fazer parte desse reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estava na barca consertando as redes e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Como é forte esta frase, pensando no amor que Jesus tinha para os pobres, os segregados, marginalizados, os últimos. Jesus inicia sua pregação na periferia esquecida de Israel, em um território de má fama, a Galileia dos gentios, ou seja, dos pagãos. Mas o anúncio de Jesus não é político e nem social. Jesus não grita revolução. Está na hora de se revoltar contra os romanos. Força, vingança, vamos para a luta. Muito pelo contrário, Jesus diz: Convertei-vos e crede na boa nova do reino de Deus, que bem sabemos era Ele mesmo, o mensageiro de paz. O anúncio da boa nova é acompanhado por uma exigência. Façam penitência, se convertam, acreditem. Não é se revoltem, matem. Se alguma violência precisa fazer, é contra si mesmo. Faça penitência. João Batista pregava e testemunhava: Fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. E assim repete Jesus no início de sua missão. A violência consiste em se converter, em matar o inimigo que está dentro de mim e não fora de mim. Jesus bem sabia que o povo era mais escravo de seus pecados do que dos romanos. Por isso repetia: o reino de Deus sofre violência e são os violentos que tomam posse dele. Os violentos como João Batista, que não vestia roupas finas, mas roupa feita com pelos de camelo. Quem age dessa forma
Revirará também o sistema político, que também é fruto do pecado, mas é um sintoma de uma doença mais profunda que deita raízes no nosso coração. Quem mata a serpente antiga no seu coração, a mata também na estrutura sociopolítica. Isso não significa se isolar do mundo, mas ter consciência que os males do mundo começam no meu coração, e se eu destruir a prevaricação, a violência em mim, ela morrerá também no mundo. Muita cegueira e covardia seria exigir que o mundo mude sem que eu mude. Eis como Papa Bento XVI explica esta conversão. O primeiro convite é a conversão, palavra que deve ser compreendida em sua extraordinária seriedade, colhendo a surpreendente novidade que expressa. O apelo à conversão, de fato, implica a renúncia à superficialidade fácil que muitas vezes caracteriza o nosso viver. Converter-se significa mudar a direção no caminho da vida. Não, porém, com um pequeno ajuste, mas com uma verdadeira e real guinada, uma verdadeira e real inversão de marcha. A conversão é ir contra a correnteza, e esta correnteza é o estilo de vida superficial, incoerente e ilusório que muitas vezes nos arrasta, nos domina e nos torna escravos do mal, ou como que prisioneiros de uma mediocridade moral. Com a conversão, ao contrário, se aponta para a medida alta da vida cristã. Nos confiamos ao Evangelho vivo e pessoal, que é Cristo Jesus. É a sua pessoa o objetivo final e o significado profundo da conversão. É Ele o caminho ao qual todos somos chamados a caminhar na vida, deixando-se iluminar pela sua luz e sustentar pela sua força, que move os nossos passos. Desse modo, a conversão manifesta sua face mais esplêndida e fascinante. Não é apenas uma simples decisão moral que corrige os nossos modos de vida, mas é uma escolha de fé que nos atrai inteiramente na comunhão íntima com a pessoa viva e concreta de Jesus. Converter-se e crer no Evangelho não são duas coisas distintas ou, de qualquer modo, justapostas entre si, mas expressam a mesma realidade. A conversão é o sim total de quem entrega a própria existência ao Evangelho, respondendo livremente a Cristo, que por primeiro se oferece ao homem como caminho, verdade e vida, como aquele que o livra e o salva. Exatamente esse é o significado das primeiras palavras com que Jesus abre a pregação do Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. O convertei-vos e crede no Evangelho não está apenas no início da vida cristã, mas acompanha todos os seus passos, ainda que se renovando e difundindo ramos em todas as suas expressões. Cada dia é um momento favorável e de graça, porque todos os dias nos solicitam uma entrega a Jesus, a ter confiança nele, a permanecer nele, a compartilhar de seu estilo de vida, a aprender dele o amor verdadeiro, a segui-lo no cumprimento cotidiano da vontade do Pai, a única grande lei da vida. Todos os dias, também lá nas dificuldades e fadigas, nos cansaços e nas quedas, mesmo quando somos tentados a abandonar o caminho do seguimento de Cristo e nos fechar em nós mesmos, no nosso egoísmo, sem se dar conta da necessidade que temos de nos abrir ao amor de Deus em Cristo, para viver a mesma lógica da justiça e do amor. Enriquecidos por esta profunda reflexão do Papa Bento XVI,
Vamos ouvir de novo o pequeno, mas riquíssimo trecho que a liturgia hoje nos propõe. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Vamos nesse momento parar um pouco para anotar as frases do Evangelho ou da meditação que mais nos atinge e nos impulsiona para a conversão. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos leve a uma total inversão de marcha, a uma guinada potente, uma profunda conversão que nos conduz à intimidade com Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
o reino de Deus está próximo. Paz e alegria a todos. Convertei-vos e fazei penitência. Paz e alegria a todos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, de mil caminhos nos conduzes ao